Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje a gente vai dar uma encorpada lá na playlist de cálculo, vendo quanto é que é o limite trigonométrico fundamental. E a pergunta é o seguinte: quanto é o limite de seno de x dividido por x quando x tende a zero? Lembrando que você não pode fazer simplesmente seno de zero dividido por zero, porque você chega a uma indeterminação zero sobre zero. Então não vale simplesmente jogar o valor numérico aí, porque te dá uma indeterminação. Nós vamos ter que entender realmente o que acontece nas vizinhanças, quando o x vai tendendo a zero e o seno de x vai tendendo a zero, para perceber o que acontece. No caso aqui, eu decidi começar com os ângulos mais manjados para poder fazer umas contas aí. Então, foi trabalhando com o ângulo de 45 graus e o ângulo de 30 graus. Só que é interessante a gente trabalhar sempre em radianos, porque a medida desse arco aqui, de fato, se você colocar um barbante aqui e ver aí quanto é que dá π sobre 4 no círculo trigonométrico. Realmente, você pega 3,14, 15, babá, divide por 4 e dá essa medida desse arco aí. Por isso que a gente, em vez de falar do ângulo de 45 graus, a gente fala do arco em radianos, beleza? Então, para 45 graus, o seno de π sobre 4, dividido por π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, dividido por π sobre 4, jogando na calculadora, deu aproximadamente 0,7071. E aqui embaixo, 0,785. Fazendo as contas, com uma aproximação razoável, deu 0,9 qualquer coisa. Se nós formos trabalhar com um ângulo de 30 graus, ou melhor dizendo, π sobre 6 radianos, as contas ficam: seno de 30 graus é meio, π sobre 6, meio dividido por 0,5236, chegando aqui a 0,9549. Para a gente continuar com essa tendência, o último ângulo já não tão manjado que a gente pode trabalhar aí é o ângulo de 15 graus, que dá para a gente calcular por arco metade. Então, fazendo as contas aí, seno de π sobre 12 dividido por π sobre 12 deu 0,2588 dividido por 0,2618, com uma aproximação razoável 0,988. Você que observou os números pode perceber que eles vão chegando cada vez mais próximos de 1, te dando a desconfiança de que o limite, quando x tende a zero, de seno de x dividido por x pode ser 1. Bem, pessoal, a outra desconfiança que a gente pode ter disso vem da física, né? Porque quando a gente estudou o pêndulo, lembra que nós trabalhávamos com ângulos menores do que 15 graus e fizemos essa aproximação aqui? Bem, não é à toa, né? Então, nós temos aplicações práticas para isso, desse esse intervalo aqui, né, essas aspas aqui, justamente para vocês verem que essas contas realmente funcionam. Seguindo a vida aí, o que a gente pode pensar agora é ter uma ideia geométrica disso. Se você pegar o arco trigonométrico e der uma ampliada nele, repara aqui o que vai acontecer conforme você for diminuindo o ângulo. Nesse primeiro caso aqui, seno de x, seno de x1 dividido por x1. Repara aqui que essa barriga daqui, ela vai diminuindo quando você diminui o ângulo e você vai ter valores cada vez mais próximos de seno de x1 dividido por x1. Fiz a mesma lógica aqui para seno de x2 dividido por x2, para vocês verem que a barriga diminui muito dramaticamente quando você diminui o ângulo, fazendo com que esse valor aqui fique muito próximo desse. Aí sim, eu acredito que eu posso ter dito para vocês uma visão geométrica de que o limite de quando x tende a zero de seno de x dividido por x é igual a 1. E esse é o famoso limite trigonométrico fundamental que vai nos ajudar a fazer, por exemplo, as derivadas trigonométricas. Bem, é isso que eu quis dizer. Lembrando vocês sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia, pedindo para deixar o like,
compartilhar com os amigos se você gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.